para falar de problemas familiares. Tem muitas perguntas, muitos contatos aqui solicitando sobre problemas familiares para ser abordado no campo sistêmico, problemas familiares. Isabel.ppzo. Por acaso é Dalpozo também, como eu? me dá o feedback se for meu parente e minha parente aqui, tá? Uma boa tarde, bem-vinda, Isabel, querida, seja bem-vinda. Hoje nós estaremos abrindo para quem quiser fazer perguntas, quem tiver problemas e quer saber no campo sistêmico, fazer perguntas sobre suas questões. Então fiquem à vontade, Maria Regina. Se você quiser fazer perguntas, alguma questão sistêmica para ser olhada, fique à vontade. Eu vou tocando aqui, né, o tema dessa tarde, que é problemas familiares, mas vocês podem me abordar, tá? Rose Ferrari, quiser abordar, seja bem-vinda. Quiser abordar sobre questões suas sistêmicas, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou pedir aqui para a minha equipe, por favor, a minha equipe, fala para o Fred que se tiver pergunta, que de repente eu não consigo responder hoje devido ao tempo também, mas que é para anotar, que eu vou responder direto no direct. Jair, você pode falar para o Fred que é para mandar lá no grupo, que se a pessoa tiver pergunta, pode ser por aqui, que é para a pessoa me perguntar aqui que eu vou estar respondendo, tá? Que tem bastante pessoas aqui agora que entrou, que com certeza vão querer fazer perguntas. Eu estou aqui à disposição, tá? Com muito carinho, porque é muito legal quando nós fazemos as nossas perguntas, que daí a gente vê na prática, né, como que o sistêmico pode nos ajudar, é maravilhoso. Então eu vou tocando aqui, mas podem me perguntando, tá? Porque daí, como eu vou estar falando com vocês, vocês vão adorar saber, né? Tem várias pessoas aqui, tá, Fred? Falando aqui, ó. Tá entrando, tá? Então, olha só, gente, o que eu quero falar com vocês hoje? Gilmara, talvez Gilmar, pode fazer a pergunta, tá? Fiquem à vontade. Vou tocando aqui, mas pode fazer a pergunta também no direct, se vocês não querem fazer aqui para alguma coisa, questão de privacidade, tá? Então, a origem dos problemas familiares, qual que é? Os conflitos familiares, eles raramente começam na geração atual. Olha só, gente, raramente começa na família atual, na geração atual que nós estamos, os nossos problemas que nós temos. Olha só que coisa, né? Eles veem os nossos problemas, normalmente eles vêm de exclusões, de injustiças. Gente, quantas vezes que nós pensamos assim, meu Deus, eu estou passando por uma tremenda de uma injustiça. E isso aflige, isso traz uma raiva no sistema, né? E a gente não consegue resolver, e isso vai para gerações quando a gente não resolve. Então nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes que acabam tendo que resolver isso. E isso é muito sério. Também segredos. Olha só quanta gente que passa por traições. Às vezes os nossos pais passaram por traições, entende? Então a gente não sabe dessas coisas porque não são contadas para nós como filhos. E também nem devem muitas vezes ser contadas para nós. Porque nós não podemos entrar em questões do nosso pai e da nossa mãe, sabia? Então, só que os segredos, eles aparecem. Tem coisas, tem formas que os segredos aparecem. Tô tomando um chazinho aqui. Chazinho de cravo com louro. É muito bom pro estômago. Não sei se vocês gostam de coisas naturais, mas eu adoro e é muito bom. Então, assim, olha só.
Segredos, eles aparecem, sabia que eles aparecem quando temos filhos, netos que não falam, que têm dificuldade para falar, que falam muito depois da idade? Então, isso quer dizer, entre outras coisas, que existem segredos no sistema. Então, tem coisas que a gente vai saber, tem coisas que a gente não vai, mas o sistêmico, ele ensina também como acolher tudo isso no coração para limpar isso. Também, dores não vistas. Aquela mulher que ela trabalha muito, ela se dedica para o marido, para a família, ela é traída, ela é passada para trás, o marido abandona tudo, então é uma dor não vista, sabe? Às vezes os filhos também, os filhos não dão aquela atenção que a mãe precisa, aquele reconhecimento para a mãe. Claro, os filhos, eu sempre falo, né? Os filhos têm que tocar a própria vida, têm que ir embora. Mas é claro que a mãe espera o reconhecimento de uma certa forma. De uma forma sadia, o reconhecimento desses filhos de tudo que ela faz, né? Então, é importante a gente colocar tudo e todos no lugar certo, do jeito certo. São dores não vistas. A origem dos problemas familiares que nós estamos falando hoje. Também destinos difíceis. Aquelas pessoas que elas tiveram um destino trágico, difícil, um acidente. Oi, tudo bem? Spinelo Hoffman. Grande prazer, grande alegria que você está assistindo. Tiver alguma questão familiar sua em específico para nós olharmos juntos através do olhar sistêmico, fica à vontade, e também no direct, tá? Pode fazer a sua pergunta. Nada será cobrado, de forma gratuita, tá? Fiquem à vontade, mas para nós fazermos essa interação, porque para mim é muito importante. Eu gosto muito de conversar com vocês, de passar o conhecimento, mas também gostaria muito de conhecer vocês, saber o que vocês passam, as suas questões, para poder ajudar mais efetivamente aqui com o meu conteúdo. Então, fiquem à vontade. Então, esses destinos difíceis, um câncer, uma doença na família, um suicídio, traições, doenças, assassinatos, homicídios, também aquelas pessoas que foram presas, assim que faleceram na tenra idade, isso machucou muitas vezes o pai e a mãe. Então são muitas vezes a origem dos nossos problemas familiares, porque ficou algo ali parado, algo que tem que ser visto, entende? Para a vida fluir. Olha, eu vou ler aqui da Rose Ferrari. A respeito à saúde e o que está travando o meu sistema. Eu era muito produtiva e hoje parece que estou travada, né? Depois da traição. Falou que era porque eu trabalhava muito. Acho que está no consciente. Eu acho que a pessoa quis dizer isso. Acho que está no consciente. Viu, Rose? Se você quiser só me dizer ali que não ficou bem escrito, não entendi o que você falou. Falou que era porque eu trabalhava muito, e daí a última frase ali eu não entendi. Acho que está, né? Olha só que lindo aqui que você trouxe essa questão, lindo no sentido que com certeza ela serve para muita gente, Rose. Isso ajuda as pessoas, né? Então olha só, né? Você está travada, está travado o teu sistema, você era muito produtiva e hoje parece que tudo está travado depois de uma traição. Eu acho que você está falando de uma traição conjugal. Até me esclarece aqui se é conjugal, Isabel. Deve ser sistema. Perdão, a Rose, né? A Rose que falou aqui de traição.
Então deve ser conjugal, Rose. É conjugal porque também tem traição de amigos, né? Mas de sócios, mas eu acredito aqui que é conjugal, né? Rose, então assim, ó, sim, Rose, pode ser sim. Pode ser uma questão que você se ressentiu. Porque se você trabalhava muito, era muito produtiva e a pessoa que te traiu falou que isso aconteceu justamente por causa que você trabalhava muito, né? Deixa eu ver aqui se a Rose tá falando. A respeito à saúde e o que está travando o meu sistema, eu era muito produtiva e hoje parece que está travado depois da traição. Falou que era porque eu trabalhava muito. Deixa eu ver se a Rose. Sim, conjugal. Ai, que bom então, Rose. Que é conjugal, que você pode aqui falar que era conjugal. Rose, é assim, ó. O que acontece? Você trabalhava muito, era muito produtiva. Com certeza você sonhava ter uma vida melhor para você, para tua família, para o teu esposo. E também você com certeza devia ter muito amor pelo que você fazia, porque se nós somos produtivos é porque nós temos amor naquilo que nós fazemos. Nós temos, assim, nós colocamos a nossa energia, o nosso eu, né? Nosso melhor. E se a pessoa te traiu e falou que era por causa que você trabalhava muito, então você vê o quanto que essa pessoa, ela está falando dela, né? Ela encontrou uma justificativa para apontar algo para você, né? Então, Rose, a primeira coisa, sim, é provável que você tá travada, tua saúde e tudo, né? Por causa disso, principalmente da pessoa ter falado que foi por causa disso. Mas assim, Rose, o que acontece sistemicamente? Ela te traiu porque isso está nela, né? Está nela essa traição, essa carência, essa necessidade de olhar para fora, ao invés de sentar com você e de trazer o problema para você. Olha, sim, você trabalha muito, isso é bom por um lado, porque ajuda, né, no nosso financeiro, nas nossas coisas e tal, mas eu sinto sua falta da sua convivência, de nós convivermos mais. Então, assim, isso não é motivo. Ele deu uma desculpa, na verdade, a pessoa deu uma desculpa, né, para dizer isso para você. Então, você tem que ver primeiro que isso não está em você. Você não fez nada de errado. Se você trabalhava muito, isso não é desculpa para a pessoa ter te traído por causa disso, entende? Isso está nela. Então, você tem que olhar assim para você, que você estava com a melhor das intenções nesse relacionamento. E com certeza, se você trabalhava muito, era por causa que você queria melhorar a vida. Com certeza, eu olhando, né, no ponto de vista de mulher, você queria o melhor para vocês, por isso que você estava trabalhando. Então você tem que ver assim, qual era a tua intenção. O motivo da pessoa ter te traído estava totalmente errado. Com certeza não veio te abordar de uma forma que trouxe vocês dois para seguir, né, nessa caminhada juntos, e conseguir conciliar o trabalho com a questão conjugal, com o amor, entende? Então, primeira coisa, essa questão está na outra parte, não em você. Então, você tem que começar assim a olhar para você, tá? E você encontrar o equilíbrio, então, entre o trabalho e entre a vida conjugal. Porque se você ainda está com essa pessoa, dá tempo de recuperar. Se você não está mais com ela, mas ama ela, também dá tempo de recuperar. E se ela já foi embora, já tem outro e tudo mais, e ela quer assim
Então você tem que mudar isso, você tem que mudar alguma coisa para que não repita a situação, entende? E é provável que no campo sistêmico isso já tenha acontecido com as tuas ancestrais. Isso é bom você saber, isso é bom você olhar para isso. Então, Rose, se você quer que eu aprofundo, você pode até falar comigo lá no direct, vai ser um grande prazer, Rose Ferrari, falar com você, se você quer que eu aprofundo, tá? A tua questão de como está a situação agora, tá? Porque você pode recuperar, você pode fazer um relacionamento novo com a mesma pessoa. Mas se ela já foi embora, deixa ela seguir então. E você faz diferente de agora para frente. Só que é importante você olhar a tua questão, tá bom? Então, deixa eu ver aqui algo que foi passado pela equipe aqui para mim. Tá? Nós podemos, Rose Ferrari, fazer um alinhamento sistêmico para você, tá? De forma gratuita, tá bom? Só de você estar participando aqui comigo, eu precisaria de um pouquinho mais de dados para te ajudar melhor. Mas assim, abordando, né? O que eu posso dizer para você, Rose? Você pode estar fazendo para você uma constelação sistêmica familiar, tá, Rose? A Rose respondeu, vamos lá, para servir, né, para todos nós aqui, como orientação para as nossas questões também. Sim, amo o que faço, mas que tinha planos e hoje, graças a Deus, todos os meus filhos, ele e eu, ficamos separados. Mas ficamos juntos até falei de parar de trabalhar, mas não estou mais com ele. Rose, olha só, né? Você vê, né? Ele, na verdade, ele já demonstra que ele estava com o pé fora do relacionamento, né? Porque você coloca assim que você ama ele, né? Que você ainda ama. Tinha planos, né? Graças a Deus, todos os filhos você até falou, né? Propôs de parar de trabalhar, né? Então, olha só, mas hoje não está mais com ele. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um movimento sistêmico para ver se ele volta espontaneamente. Um movimento sistêmico que parte de você. O importante é partir de você, tá, Rose? Porque o problema sempre está conosco, nunca está com o outro. Por mais que ele agiu errado com você, indo embora, talvez não te dando oportunidade de você reparar algo no relacionamento, mas sempre é você. Sempre nós temos que melhorar a vida a partir de nós, sempre, entende? Sempre melhorar tudo a partir de nós, nunca esperar pelo outro. Então, você pode fazer um movimento sistêmico. Eu posso te ajudar, tá? Você pode me chamar ali no direct se você quiser. Eu posso te ajudar. E esperar se ele vem espontaneamente. E também você pode, a partir de agora, começar a mudar muitas coisas que você antes fazia. Você pode verificar se você pode ter mais tempo livre. Você pode procurar escalar mais no teu trabalho. Escalar de uma forma que você pode ter mais tempo livre, isso é possível hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, né, e tudo mais. E você pode ficar linda, maravilhosa e demonstrar isso para ele, que você está se cuidando, que você está ficando mais bonita, mais jovial, que você está cuidando da tua saúde, entende? Você pode começar, se você tem redes sociais, começar a colocar isso nas suas redes, se mostrar, né? Não sei se é o teu perfil fazer isso, mas tentar demonstrar, chegar para ele que você está se cuidando. Como você ainda ama ele,
eu creio que você deve antes tentar resgatar esse relacionamento para partir para um outro relacionamento, se for o caso. Mas procurar ficar com você primeiro, ficar bonita, ficar de bem com você, com a vida. E aí sim você, se ele não voltar, daí sim, a partir daí, procurar um novo relacionamento. Porque assim, Rose, muitas vezes, Rose, também os ciclos se fecham, entende? A Rose falou aqui, hoje não quero mais ele, pois sempre se cuidei. Sim, ele era narcisista. Olha só, você ama, né, ele, mas ele era narcisista. Então, com certeza, ele te colocava para baixo, ele te diminuía, né? Era uma situação conflituosa. Então, Rose, então deixa ele seguir, porque tem ciclos que se fecham, sabe? Tem ciclos, Rose, que é assim, ó, a pessoa muda muito, ela vai muito, né, para frente, ela melhora muito e o outro fica para trás, realmente. Então, ele deixou de combinar com você. Então, a partir daqui, principalmente se você já decidiu isso, né, que você não quer mais ele, então você tem que ver alguém que combina com você. Então, continua se cuidando, continua se querendo bem, agradece essa etapa. Você pode fazer um alinhamento de fechamento de ciclo com ele, né, com esse teu marido, teu relacionamento, teu companheiro, com essa pessoa. E você pode, a partir de então, seguir a tua vida. E vai vir pessoas que vão combinar com você. Assim como, Rose, nós poderíamos ficar aqui, olha, horas e horas conversando, né? Estou falando para você, mas estou falando para todos aqui que estão ouvindo e os que ouvirão também futuramente esse vídeo, o seguinte, que vai vir pessoas para você que tem N perfil. Só que você vai ter que agora decidir bem certo qual perfil que combina com você, com essa tua nova versão, com essa versão da Rose de agora. Por quê, Rose? Porque vai vir pessoas canalhas, entende? Para perto de você, vai vir gente boa, vai vir pessoas que moram com a mãe, vai vir N perfis. Você vai ser testada na tua decisão. Então você tem que ficar muito firme, Rose, para você não repetir pegando outro narcisista para tua vida, entende? Eu sei, você deve estar muito determinada, mas é o inconsciente, né, que puxa muitas vezes. Então você tem que decidir bem certinho. Você tem que colocar no papel esse novo perfil dessa pessoa, as qualidades dela, morais, a parte dela de vícios, de virtudes, a parte também física, como que você quer, a parte assim de hábitos, financeira, material, né, os planos dessa pessoa, a idade. Coloca num papel o máximo possível a pessoa ideal para você, que você gostaria, tá? Vai vir alguém muito, muito próximo dessa pessoa que você idealiza, se você persistir. Se você for firme e se você também for a mulher que combina com essa pessoa que você quer, entende? Vai vir, pode ter certeza, Rose. Olha, Rose, eu vou dar um depoimento aqui para você, Rose. Eu, com o meu segundo esposo, que é o meu esposo, né, atual, meu companheiro querido, Jair Marcelino, para quem quiser saber quem ele é, @engenheiro civil Jair Marcelino. É o meu amor, é o meu querido. Eu vou contar aqui como que nós nos conhecemos de uma forma bem rápida e breve. Um outro dia, uma outra oportunidade. Eu só vou te dizer assim, olha, foi fantástico. E eu coloquei as características do homem que eu queria para mim, para minha vida. E veio, Rose, olha, tintim por tintim, de uma forma extraordinária. Eu vou contar para vocês. Parece sim
mágica, mas foi real. Eu coloquei a pessoa que eu queria e chegou. Nós temos 15 anos de relacionamento. Então, assim, olha, é fantástico isso, essa técnica. Eu posso passar para vocês, até nós podemos combinar para amanhã. Eu posso passar para vocês essa técnica de como que nós atraímos aquela pessoa ideal. Antes disso chegou gente assim, meu Deus, sabe? Gente boa também, gente, né, que nem fala, né, tranqueira, mas chegou ele, né, com todas as características que eu tinha pontuado. Um homem incrível, maravilhoso, estamos juntos há 15 anos, meu segundo casamento, maravilhoso. Mas eu tive que fazer essas curas e foi fantástico, foi maravilhoso. Então, Rose, eu falo para você, tá? Com todo carinho, assim que você tem tudo para achar algo para tua vida, assim, em termos de relacionamento fantástico daqui para frente, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, Rose. Que bom que você sempre se cuidou, Rose. Talvez por isso até que ele ficou para trás, né? Quero aprender a técnica. Vou passar a técnica amanhã, tá, gente? Porque assim, ó, eu vou passar bem certinho para vocês, para também não ficar com muita... trazendo muita história minha também, né? Trazer só o importante, né? Mas vou falar sim, tá? Da técnica aqui, que é fantástica, serve para homens e para mulheres, tá? Fantástica, eu usei, comprovei e já falei para outras alunas minhas também, maravilhosa técnica. O que tem que cuidar muito, Rose, é você cuidar muito, muito, muito quem chega agora, tá? Quem chega agora, que não tem o perfil, tá? Nem perde tempo. Só olha e fala assim, olha para a situação de quem chegou e fala, você chegou, que bom que você chegou. Porque isso demonstra que tá o fluxo, né? Que lá no começo você falou que estava travado, né? Então você vê, né, que você decidiu, aí você olha e fala, nossa, que legal, né? Tá vindo, tá? O fluxo tá vindo, tá girando-se. Tô atraindo, né, esse fluxo. Mas se não é a pessoa que você quer com essas características, você olha e já gentilmente olha, não é isso que eu quero e tal, entende? De uma forma gentil, né? Você já coloca bem certo, né, que não é dessa forma que você quer. Então, é fantástico, olha só. A Maria, que depoimento bom da Rose, verdade. Verdade, ela colocou aqui, né, que deve ter filhos também aqui, nas situações assim que tem filhos, né? Então, aquelas mulheres, né, aquelas que têm filhos, que estão em segundos relacionamentos, outros relacionamentos também tem que colocar, entende? Que tem filhos, que quer que se dão bem, né? Então, isso também é muito importante, já deixar claro essa decisão para o campo, porque o campo sistêmico, ele trabalha as suas decisões, aquilo que você quer, entende? A Maria perguntou aqui, tá perguntando, né? Rose, você tem filhos? Eu acho que sim, porque ela colocou lá, né? Eu acho que tem filhos e tá tudo em paz no campo dos filhos. Porque o gostoso é quando nós chegamos numa certa idade e nós podemos curtir com o marido, né, com o companheiro ou a companheira, a vida, né, que a gente já criou os filhos muitas vezes já foram, né, para suas vidas. Então é muito legal quando nós temos o companheiro para viajar, para curtir, para acordar mais tarde num final de semana, né, para ter planos diferentes do que quando a gente tinha lá, quando estava trabalhando muito, né, nos nossos 30 e poucos anos. Então, é um momento da nossa vida muito importante, que é legal ter um companheiro. E eu sempre falo aqui para vocês que
Quando nós temos companheiro, nós vamos mais longe, né? Então, olha, o que eu posso deixar para vocês aqui hoje, né? Para nós costurar tudo que nós falamos. A Rose também falou lá da saúde, né? Gente, a saúde é muito importante. A saúde é o nosso bem mais importante. E o que acontece? A saúde, ela depende muito do nosso emocional, sabe? Se o nosso emocional ele está abalado, a nossa saúde é o primeiro que abala, entende? E a saúde, ela atua muito relacionada aos nossos relacionamentos. Então, é muito importante vermos isso. E no campo sistêmico, nós podemos, assim, transformar a nossa vida primeiro no espírito, entende? Por quê? Queridas e queridos, olha, tudo na vida, tudo, eu vou falar amanhã, 15 horas, eu vou dar para vocês a técnica, tá? Questão do relacionamento aqui. Para atrair a pessoa certa para o nosso coração, aquela que nós desejamos, aquela que combina com a nossa nova versão. Mas assim, ó, gente, tudo na vida parte do sistêmico, do espírito, do espiritual. Eu não tô falando de religião, tá? Independente da religião que você tem, tudo é do espírito que emerge, tudo. Então, o que eu quero auxiliar aqui é trazer a parte espiritual, o espírito, entende? Eu queria organizar umas coisas aqui na minha casa. Aí eu estava pensando assim, qual o primeiro passo? Tanta coisa para arrumar. Eu vou até colocar lá nos stories para vocês o que eu queria arrumar, tá? Para vocês ficarem sabendo. O que eu pensei depois? Márcia, mas você é a mentora do sistêmico. Vamos fazer uma constelação sobre isso. Eu fiz uma constelação sozinha, sistêmica, para eu conseguir mexer no meu físico, as coisas que eu quero arrumar aqui em casa. E olha, já começou a fluir. Quando eu fui falar com o meu marido, com o Jair, ele já se abriu, ele já me ouviu com carinho, com atenção, porque eu já mexi no campo sistêmico, no campo do espírito. E é tudo assim na nossa vida. Quando a gente mexe primeiro no espírito, tudo muda, entende? Tudo melhora, tudo se transforma. Pode até demorar um pouquinho, mas tudo se transforma de uma forma assim super harmônica. Deixa eu ver aqui. Olha só. Ver se tem filhos, né? A Rose colocou assim: sim, tenho um casal, tenho muito orgulho deles, amo muito. Imagina. Que mãe, né? Que mãe maravilhosa, né? Que mãe maravilhosa, porque isso é tudo, né? É a nossa maior riqueza. Os filhos são a semente, são a nossa prosperidade. Quando um filho ele vai para a vida, ele também tem filhos. Principalmente quando ele também tem filhos, ele leva a vida adiante. Nós vemos que nós cumprimos a nossa missão. Quando os nossos filhos prosperam, quando os nossos filhos cuidam da saúde, cuidam de si, cuidam da casa deles, do núcleo deles, quando eles são gentis, amorosos, quando eles são assim, eles amam a vida, nós vemos que nós cumprimos a nossa missão e o nosso sistema está equilibrado. Quando o filho ele tem problema de saúde, o filho tem dilemas no trabalho, no financeiro, ele é revoltado, ele usa entorpecente, ele tem dificuldades assim, né, que nós podemos descrever aqui, inúmeras dificuldades, demonstra problema no sistema. Não que muitas vezes nós não fomos uma boa mãe, né? Muitas vezes nós fomos uma boa mãe, nós fizemos o nosso melhor, mas o nosso filho não conseguiu ir adiante.
mas demonstra problemas no sistema que tem que ser vistos. Então nós, como uma boa mãe que nós somos, olhando para o sistema, nós vamos conseguir ajudar os nossos filhos. E a Rose, com certeza, né, ela deve ter bastante paz com esses filhos, porque ela coloca muito orgulho, né? Então é sinal que eles prosperam, eles foram para a vida, né? Porque o filho, claro, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele tem as escolhas dele. Mas se ele é uma pessoa que ele está cuidando do núcleo dele, dela, está cuidando da vida, né? Tem uma certa paz também, nós também ficamos em paz enquanto mães, né? Porque a felicidade real não muitas vezes assim, aquele brilho todo, né? Mas é uma vida feliz, né? Quando nós temos paz, nós temos alegria, nós temos saúde, né? Não carregamos conflitos. Então, isso é muito importante. Então, Rose, para fecharmos, amanhã nós podemos continuar às 15 horas e vai ser um prazer e uma grande alegria. Cuida mais do que nunca de você, cuida para parar, né? Isso acaba em você de atrair narcisistas, acaba em você isso não precisa mais ser passado para futuras gerações, acaba em você. Então não precisa mais ser vivido isso pelos teus netos, pelos que virão, né? Porque você está olhando para isso, você está se tratando com amor e você pode sim ter um relacionamento maravilhoso a partir de agora. Porque é muito bom, muito especial quando nós temos alguém para dividir a nossa vida. Sozinha nós vamos longe, mas juntos nós podemos ir muito mais longe. Então foi assim, um grande prazer e alegria estar aqui com vocês. E vamos continuar amanhã. Também falar para Rose aqui, Rose, se você quiser fazer um movimento sistêmico, né, comigo, aqui pode me chamar também no direct, tá bom? Será uma grande alegria fazer um movimento sistêmico com você aqui, daquilo que você precisa pontualmente, tá bom? Então, minhas queridas e meus queridos, é uma grande alegria, né, ter ficado 40 minutos aqui com vocês nessa tarde. Olha só, temos muito a falar. A origem dos problemas familiares eu só comecei a falar, ainda tem, eu estava falando sobre destinos difíceis, né? Pessoas esquecidas no sistema, filhos que tentaram salvar os pais, porque tem aqueles filhos que têm assim muita piedade pelos pais, né? E eles tentaram salvar os pais, daí eles não cuidaram da própria vida. Netos também que carregam histórias dos avós. Então nós temos bastante coisa para falar sobre isso. É um tema muito maravilhoso, muito legal. E agora sobre isso que nós vamos abordar bastante. Sobre a origem dos problemas na família, como conciliar isso, como equilibrar isso, como sair desses problemas. Problemas de casal, problemas com filhos. Então, tragam para mim, tá bom? Será uma grande alegria. Lembrando que é sempre no campo do espírito que nós fazemos os primeiros movimentos. Beijão, olha, obrigada pelos coraçõezinhos. Beijão, fiquem com Deus. Uma excelente tarde para vocês. Eu vou apenas marcar aqui algumas outras perguntas aqui que foi chamada para responder amanhã. Está bem? Gratidão, um abraço, aguardo vocês amanhã com a continuidade desse tema incrível de hoje. Dalva, gratidão, querida. Até amanhã às 15 horas.